estar na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não se prevalecerão contra a sorte dos justos, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perverterá. Eu deixo essa pequena palavra para meditação dos irmãos e vou fazer uma pequena oração. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, nessa campanha, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir salvar-nos, salvar a nossa alma, Senhor, salvar a nosso coração, Senhor. Meu Deus, porque diz a Tua palavra que o coração do homem é enganoso, Senhor. Quem o conhecerá, não o Senhor, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos limpar, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer, meu Deus, o refrigério, meu Deus, para a nossa alma, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos purificar dos nossos pecados, Senhor. Meu Deus, que tem muito feito aos teus olhos, meu Pai. Se não fosse a tua infinita misericórdia, meu Deus, nós já teríamos descido, meu Deus, a cova, meu Pai. Mas pela tua grandiosidade, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor tem nos livrado, tem nos sustentado, ó Pai. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, de coração para o Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha, meu Deus, verdadeiramente ter misericórdia da nossa vida, venha nos livrar, Senhor. Meu Deus, salva cada um que se encontra nessa noite, Senhor Jesus. Salva, meu Deus, os familiares, Senhor. Meu Deus, livra-nos da enfermidade, Senhor. Livra-nos do dia mal, Senhor Jesus. Meu Deus, que possamos cair, meu Deus, mas que possamos, meu Deus, nos levantar nas tuas mãos, meu Deus, poderoso, Senhor. Meu Pai, que nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa nos trazer um renovo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco de maneira especial, Senhor Jesus, ainda mais que o Senhor tem falado, Senhor. Meu Deus, pois precisamos, meu Deus, nos alimentar a nossa alma, Senhor. Meu Deus, além de nossa carne, meu Deus, há um espírito, meu Pai, que precisa ser alimentado. E alimentado, meu Deus, através da palavra, através da oração, Senhor. Através, meu Deus, da tua infinita misericórdia, ó Pai. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, trazer o refrigério à nossa alma. Que o Senhor possa, meu Deus, nos purificar e nos abençoar. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nessa noite vamos estar meditando a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 18. Diz a palavra do Senhor nessa noite ao nosso coração: a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E dizendo-lhe eles essas coisas, e eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Só até aqui, vamos, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus vem para poder nos ensinar nos dias de hoje sobre a nossa fé. E como o título da campanha é Jesus salva-me, nós precisamos que Jesus ele venha nos salvar. No original, o nome de Jesus, que significa Iesus, que venha nos ajudar para que nós possamos cada dia andar perante a sua palavra. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali em um lugar aonde que chegou um homem chamado Jairo. E Jairo chegou e o tocou e disse para ele: mestre, a minha filha está morrendo, a minha filha está morta.
E agora, o que eu vou fazer? Preciso que o Senhor vá e faça com que ela venha viver, para que ela agora venha andar. Jesus disse dessa forma: ela não está morta, mas ela vive. E onde Jesus estava passando, sempre havia uma multidão, que nem nós vemos o corpo de Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana. Quando se ouve que Jesus estava passando, era uma multidão maior do que aquela que nós vemos em corpos de Cristo, em cidades como Carlos Chagas e outras cidades. Estava uma grande multidão daquele jeito, daquela forma. E havia uma mulher que há 12 anos ela estava enferma. Ela estava com o fluxo da sua menstruação desregulado. E esse aí fez com que essa mulher viesse vender a sua propriedade, vender a sua fazenda, vender o seu gado. Ela foi em macumbeiros daquela época que dizia, a Bíblia diz que eles chamam-se de adivinhos. Ela foi até lá para ver se resolvia alguma coisa. Ela foi nos melhores médicos de Israel, mas não adiantou de nada. Ela continuava com aquele fluxo de sangue. E entendemos desta mensagem que essa mulher, se nós sabemos que nós temos 2,5 litros de sangue, se não me falha a memória, no corpo, ou é 5 litros, a Bíblia diz, e a ciência diz, que se nós perdermos muito sangue, nós temos agora a morrer, porque não vai ter sangue para repor. E essa mulher, ela perdia 2 litros de sangue durante todo o dia, durante 12 anos. E por que esse mistério durante 12 anos? Para a glória de Deus se manifestasse no Filho que é Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai nos dizer e vai nos contar agora que Jesus estava ali junto com aquela multidão. E essa mulher tinha uma amiga, e a amiga começou a contar para ela: o Nazareno, ele faz milagre, ele faz prodígio, e o Nazareno, ele está passando aqui. A Bíblia vai nos dizer que então Jesus, ele continuou andando com Jairo. De repente veio-se uma mulher por detrás e tocou-se na orla, na ponta do vestido de Jesus. Imagina aí uma multidão, uma procissão. Quem aqui já viu uma procissão, uma gente grande? Como que essa mulher amarela, fraca, conseguiu chegar até Jesus de Nazaré? Como que ela conseguiu, caindo, sendo empurrada para aqui e para acolá, mas ela conseguiu tocar na orla de Jesus. O título da campanha: Salva-me, Senhor. Se nós soubéssemos o valor que é a palavra de Deus para o nosso coração, se nós soubéssemos o valor que é nós podermos ter a oportunidade de olhar para o céu e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito na nossa vida, sabemos que sem um perdão nós não veremos a Deus. Sabemos que se nós não aprendermos a perdoar, não conseguiremos morrermos e ir para o céu. Mas a Igreja Católica, em 1885, promoveu um grande evento dizendo dessa forma: vamos abolir esse negócio do protestante, vamos abolir esse negócio da palavra de Deus, porque nós, romanos, vamos agora ser a única igreja mundial. Começou na Itália então, e começou em Roma. A Igreja Católica começou a surgir e começou a matar aqueles que pregavam a essência da palavra de Deus. Durante muito tempo não se houve muitas pessoas para poder pregar a palavra, o Evangelho de Deus. É por isso que nós vemos nos dias de hoje, quando nós evangelizamos pessoas, eles dizem dessa forma: só existe uma igreja, que é a católica, porque ficou um período onde que a Igreja Católica matou todos aqueles que pregavam a palavra de Deus. Na década de 1186, houve uma grande devastação, houve uma grande situação tão enorme, que agora o Papa, ele promoveu que aquele que pregasse, aqueles que não adorassem as imagens de escultura, eles seriam agora sendo queimados, vivos perante a praça pública. O que muitos não sabem é sobre a Inquisição da Igreja Católica Romana. Mas todos eles vão ter que pagar pelo sangue derramado dos inocentes. A Igreja Católica Romana, Testemunha de Jeová, as seitas e outras vão ter que pagar
por conta do sangue derramado dos justos. Aí, a história nos diz sobre a Inquisição. Chegou então um certo ponto que Willis Phillips, ele fez algo de muito interessante. O William, então, ele foi para um lugar, para a Itália. Ele foi escondido para poder escrever a palavra de Deus. Pois naquela época, quem podia ler a Bíblia Sagrada era só os padres, eram só os bispos daquela época. Mas ninguém podia ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia ficou em extinção. A verdadeira Escritura ficou em extinção. E nós precisamos o quê? Aprendermos. Se fosse nos dias de hoje, eu e muitos outros que pregam contra a Igreja Apostólica Romana já teriam agora sido queimados vivos na praça de Carlos Chagas. Mas, irmão, a Adventista prega um tema, a Assembleia prega outro tema, mas sempre a Igreja Protestante é contra as imagens de escultura. E se nós fôssemos contra a imagem de escultura, seríamos queimados, porque na cultura dos católicos, naquela época, seríamos o quê? Hereges. E os que seriam hereges não mereciam agora viver para poder contar a história. E por que Deus, ele viu tudo isso? Deus, ele poderia ter feito alguma coisa para aquelas pessoas que estavam após a igreja de Atos. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas Deus permitiu que eles viessem morrer pela palavra, pela Escritura Sagrada. No século de número 12, a Igreja Católica agora ela pegou pessoas, e quando tinha alguns que pregavam a palavra de Deus, a verdade, a fé genuína, a Igreja então Católica, ela parou agora de adorar os deuses pagãos, e ela começou a colocar os homens, ou seja, aquelas pessoas que eram religiosas, como seus santos admiradores. Ou seja, parou de existir, parou de adorar os deuses pagãos e começou a adorar as imagens daqueles que pregavam a verdade de Deus, daqueles que pregavam dentro da própria igreja. E a história vai nos dizer da Inquisição que, além disso, não poderia se propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Não poderia falar, não poderia dizer nada. Dia de finados, esse nome foi mudado. Naquele dia da Escritura diz, dos mortos, se chama festa dos mortos. Eles mudaram para dia de finados. E essa cultura veio de lá para cá. Chegou na geração da minha mãe, chegou na geração do meu avô, chegou até mim. Mas quando nós estudamos, para nós sabermos a verdade, conhecer a verdade, para nós não ficarmos perdidos no tempo. Porque o nosso adversário, ele veio para nos destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas todos esses que morreram, esses mártires, para poder hoje nós termos acesso da palavra de Deus, eles morreram. William morreu mesmo, dizendo dessa forma. Para a Igreja Católica, agora é moda, nesse inverno agora, eles fazem doações, eles arrecadam coisas para fazer doações, porque na mente deles, na cultura deles, se é dito pelo bispo e o Papa Bento dessa forma, que a salvação é por obras. A salvação é quando você dá um prato de comida para alguém. A salvação é quando você dá uma roupa para alguém. A salvação é quando você dá um cobertor para alguém. Isso é a salvação para a Igreja de Roma, a Igreja Católica. A Igreja Católica se diz o nome dela lá no livro do Apocalipse. E as pessoas estão perdidas. E o Evangelho distorcido. E para onde nós iremos desse jeito? Conhecendo a verdade de um lado, conhecendo a verdade do Evangelho do outro lado, sendo distorcidos. Só há uma verdade, só há um mediador, só há Jesus de Nazaré para nos salvar. Só há a nossa fé, só há o nosso amor, só há o perdão, quando lançamos o nosso perdão. A minha tia foi traída esses últimos dias, aí atrás, nós estivemos em Servos Aimorés. E ela queria voltar com o esposo. E ali, naquele momento, eles conversaram comigo. Eu disse para eles, existem dois tipos de perdão.
Aquele que você perdoa, mas a lembra não com mágoa. E aquele que você perdoa, mas toda hora você joga na cara. Esse não é o perdão. Ela quase me bateu e com toda certeza ia deixar ela me bater porque eu sou sobrinho e a tia tem autoridade. Ela falou umas palavras tão duras, tão pesadas comigo. E eu fiquei calado e disse para ela sua única palavra: Jesus, por mais que foi doída, Ele perdoou a traição. A traição não é só aquela que o homem ou a mulher vai para a cama com alguém. A traição não é só aquela que a gente tem uma conversa entre um homem e uma mulher. Mas a traição é aquela de um beijo, a traição de uma mentira, a traição de uma falsidade, a traição de várias outras maneiras. A traição de Jesus, Ele não foi para a cama com ninguém. Simplesmente Ele recebeu um beijo e simplesmente Ele perdoou Judas Iscariotes. Ele disse: o que tens que fazer, faça depressa. Faça depressa o que você tem de fazer. Mas no século 21, o nosso adversário, ele endurece o coração nosso. Nós não conseguimos perdoar, porque se nós não perdoamos, Ele também não vai nos perdoar. A Igreja Católica, ela sempre faz aquela reza repetidamente, que está na Bíblia Sagrada: Pai nosso que estás nos céus. E lá fala: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E será que nós temos perdoado mesmo a quem tem nos ofendido? Será que nós estamos fazendo o que na terra? Buscamos a Deus para que na terra? E é difícil quando nós viemos perdoar alguém que nos feriu. Viemos perdoar uma pessoa que nos machucou com palavras. Viemos perdoar alguém que às vezes estrupou um parente da gente. É difícil, mas também não é impossível. Porque Ele disse na sua palavra: aquele que tem a mim, verdadeiramente conhecereis o meu fruto, conhecereis o meu amor, conhecereis que eu vim para poder servir, para poder ajudar. Ele disse que é perdoando uns aos outros que nós seremos perdoados. E o título da campanha é Salva-me, salva-me, Senhor. Quantas almas hoje que estão tristes, quantas almas hoje que estão deprimentes, como a minha tia que se encontra com o casamento dela destruído em Serra dos Aimorés. É verdade, Deus. Há 18 anos vivia tudo bem, mas de repente perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu tudo que tinha. E como reerguer a vida? E sabe como reerguer a vida? Com Cristo Jesus. É, Deus. E foi por isso que Ele disse na sua palavra dessa forma: não ameis o seu filho, não ameis a sua filha, não ameis a sua mãe, nem sua esposa, acima de mim. Ou seja, acima de Deus. Amarás a Deus acima de qualquer pessoa na face da terra. Amarás a Ele em primeiro lugar. E quando nós amamos Ele em primeiro lugar, nós podemos perder quem for da nossa vida, que o amor dele vai nos ajudar. Mas quando nós dizemos que amamos e não guardamos os mandamentos dele, se você for perguntar a qualquer católico na rua, ele vai dizer que tem Jesus, ele vai dizer que tem Deus, ele vai dizer que guarda a palavra de Deus, mas não guarda, porque quem tem e quem guarda não mente. Quem tem guarda, perdoa. Quem tem e guarda os mandamentos dele é diferente. Mas Satanás, ele veio para distorcer a palavra de Deus. Ele veio para confundir a mente nossa. Ele veio e ele é sagaz. Ele age naquilo que nós pensamos que não vou colocar o tapete aqui não, porque hoje não dá tempo. Ele já agiu e a gente não percebeu. Qualquer coisinha nos entristece, porque nós somos seres humanos. Deus fez o homem, para o homem agora, a atividade do homem, ser feliz na terra. Satanás fez o quê? Entrou na serpente, foi lá, confundiu Eva lá e para lá, e aí aconteceu o que? Caiu. E por conta do pecado, hoje nós estamos sofrendo. Somos um fruto de um pecado. Somos a geração toda fruta de um pecado. E nós vemos aqui que Jairo estava nesse fruto desse pecado. Vemos aqui que Jairo estava perdidamente desesperado, porque ele estava perdendo a sua filha que ele amava. E Jesus foi até lá, e ele já tinha preparado tudo, já tinha preparado o cortejo, já tinha pagado as pessoas para poder cantar.
na morte da menina, e Jesus disse: ela não está morta, ela apenas está dormindo, ela apenas dorme. Na maioria das vezes, amados irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas não é conhecer como muitos. Eu disse para um padre, lá em Serra dos Aimorés, nós conversando, eu tomei a hóstia que eu nunca tinha tomado em minha vida, e eu tomei pela primeira vez, mesmo ele não querendo me dar, mas eu tomei porque eu queria saber como é que era. E ele disse para mim: olha, irmão, eu vou te falar a verdade, eu sou padre há 30 anos, mas eu não posso pregar a verdade. Eu vejo os pastores protestantes, alguns, eles falam coisas que nós não poderíamos falar, temos que ocultar a verdade. E ocultam por quê? Para não perder o poder aquisitivo, para não poder perder o salário. Mas eu e você é diferente, porque os caldeus, o povo daquela época, eles oravam e clamavam a Deus, pedindo a Deus a salvação, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a redenção dos pecados. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ele chegou ali, que ele viu aquela situação, Jesus disse dessa forma: é preciso que vocês agora venham até mim, é preciso que vocês entrem aqui dentro comigo, para que nós possamos agora ver a sua filha que está dormindo. E quando Jairo diz isso para a mulher fica espantada e fica pasmada, perguntando como é que é. É isso mesmo, entre. Jesus chamou 3 para poder entrar com ele. 3 pessoas que tinham audácia para poder ouvir e para poder fazer o que ele poderia fazer. E de repente Jesus disse: menina, Talita cumi, levanta-te. A menina levantou de imediato. E todos tiveram que ver o grande milagre de Deus, o grande milagre de Jesus. E qual é o maior milagre que eu e você nessa noite estamos procurando? Qual é o maior milagre que eu e você viemos no templo de Deus? Ou algumas pessoas vão até a igreja, outras denominações, muitas vão interessadas em ter coisas passageiras, que Deus venha abençoar a família, que Deus só dê bênção, dê emprego, dê porta de emprego, dê isso, dê aquilo outro, mas esquecendo que a nossa vida passa depressa, se esquecendo que ele disse que nós somos forasteiros. Hoje estamos aqui, mas amanhã ou daqui a pouco não sabemos se vamos estar vivos. Ou seja, ele quer que eu e você, quando vamos no templo de Deus, é pedir ele o perdão e pedir ele a salvação para nossas almas. Pedir ele a salvação para nossas almas. É preciso primeiro você amar você mesmo. Antes de você amar alguém, ame a si próprio primeiro. Valorize a si mesmo primeiro. E quando você se valorizar, você vai ver que você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Você é especial para Deus. Você é uma pessoa na qual está na terra, e que Deus te chamou, e com todos esses problemas, e com todas essas dificuldades, pelo peso dos nossos pecados, as coisas iriam piorar cada vez mais. A Bíblia não diz nenhuma citação da Virgem Maria, que muitos adoram Aparecida, adoram Santo Expedito. A Bíblia não tem nenhuma expiação dela. A Bíblia só diz dessa forma: adorai somente a Jesus de Nazaré, porque ele foi que morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia nos diz claramente, se você ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse, se você ler, você não vai ver dizendo: Aparecida, Nossa Senhora Aparecida salva o mundo. Não, mas ela é intercedora aonde? Quem intercede por nós é Jesus de Nazaré. Irmão, como é que você sabe se você é novo? Simplesmente porque não foi ela que morreu na cruz do Calvário, e simplesmente que ela é um Deus pagão, e um Deus pagão na qual foi achado no rio. E o meu Jesus não foi achado no rio. O meu Jesus, ele renasceu, ele veio em espírito, ficou dentro do corpo daquela mulher chamada Maria, de 16 anos de idade, e de repente ele veio para salvar eu e você. Foi morto e crucificado, ressuscitado ao 2º dia, para que eu e você tivéssemos a oportunidade hoje de ouvir a palavra dele.
para que eu e você hoje tivesse um quebrantamento do nosso coração, e para que eu e você viéssemos nos arrepender de corpo e alma, de espírito, de verdade, para que eu e você viesse abrir os olhos nessa noite. Porque naquele grande dia, como eu citei aqui no início do culto, se eu morrer agora, o meu juízo começa agora com Deus. Eu vou para a sala de tribunal com Deus, na mesma da hora que meus olhos fechou na terra. Eu vou para lá. E eu tinha na minha cabeça, na minha mente, que quando morria ia para o lago de fogo, direto. Mas aqueles que pregam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, é diferente. Eles primeiro têm que passar pelo tribunal de Deus, para depois eles ir para o destino em que Deus separou. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele foi então ser crucificado, Maria agora estava lá perto, pedindo ele para fazer um milagre, pedindo ele para que não deixasse ele. Se ela tivesse o poder então nas mãos, ela teria feito alguma coisa, e aquele soldado teria soldado Jesus. Mas a expiação, mas a concupiscência, os prazeres das pessoas gostam de enganar e iludir as pessoas com mentiras e heresia da parte de Deus. E como eu estava vindo agora, topei um irmão adventista e eu perguntei para ele: irmão, por que você não vai na igreja Assembleia de Deus e por que você não vai na adventista? E ele me disse: porque a adventista nós guardamos o sábado e vocês não guardam o sábado. E eu disse assim: por que você não vai na Assembleia? Eu não vou lá porque lá eles falam coisas que eles não guardam o sábado, eles comem de tudo, e eu não vou lá. Ah, é? Só que o meu Jesus, todos pronunciam o nome dele. E ele disse que muitos são chamados e poucos serão escolhidos. E os poucos escolhidos, me dá medo. Me dá medo em saber que são poucos escolhidos. Sabe por quê? É uma terra prometida para poder entrar Moisés. 40 anos ele andando ao redor dela. É uma terra prometida, como hoje para nós é prometido o reino dos céus. Como hoje foi prometida lá em João, que o nosso alvo é a nossa salvação. E lá só entrou apenas 2, Josué e Caleb. Só 2. E aqueles mais de 1000 homens foram mortos no deserto e não entraram na terra prometida. Nem aquele que estava pregando, nem aquele que tirou o povo do Egito entrou, nem Moisés entrou no Egito. E quando ele viu Canaã, ele morreu. Mas 2, que eram limpos de coração, limpos de alma, conseguiu entrar na terra prometida. Já imaginou? Muitos são chamados. Carlos Chagas, o Brasil, o mundo, muitos são chamados para levar a palavra de Deus. Mas poucos serão os escolhidos para entrar no reino de Deus. Poucos. E por que poucos? Porque hoje as pessoas não querem liberar o perdão. As pessoas hoje não querem amar o seu próximo. As pessoas hoje não se preocupam com o próximo. Quando se preocupam, simplesmente para não ser esquecido, ou simplesmente para poder dizer: eu estou fazendo a obra de Deus. Verdade, Deus. As pessoas têm amado somente aquelas que é do próprio sangue. E Jesus lança dizendo para os fariseus: se você ama o seu parente, é fácil você amar ele, porque é o seu sangue. Mas o que fazer isso? Que objetivo tem isso, se até os fariseus fazem isso? Porém eu vos digo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Orai e perseverai na oração. Versículo de número 20. Ele disse dessa forma: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No número 19, ele disse dessa forma também assim: e se o teu inimigo tiver fome, estende as tuas mãos para ele. Se tiver sede, dê água para ele. Mas é meu inimigo, quer ver a minha derrota, quer ver a minha morte, destruiu a minha vida, destruiu a minha família, destruiu o meu casamento. Mas e agora eu vou ajudar? Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a verdadeira palavra que Deus, Ele quer que nós viemos ser cristãos. Ele quer que nós viemos ser parecidos com Cristo. Ele quer que nós viemos andar na plenitude de Deus e saber o que é certo e o que é errado. E nós podemos ver que quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele disse dessa forma:
Pai, perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem. É verdade, Deus. Eu estava conversando com um pai de santo hoje, um macumbeiro, e ele disse para mim: eu não posso batizar na igreja, eu não posso ir para a igreja porque os meus guias não permitem que eu vou. E eu disse para ele assim: se os seus guias fossem tão forte mesmo, eles ressuscitavam os mortos que estão lá no cemitério. Aí ele olhou para mim e disse assim: você é uma graça mesmo, cowboy. Você é uma graça. Porque eu estou falando uma coisa, não, porque o meu Jesus, se ele quiser, ele ressuscita. O meu Jesus, se ele quiser, ele arranca o meu vozinho que tem 7 anos que está enterrado lá no céu. Jesus arranca ele de lá. Aí ele olhou assim para mim: um dia eu vou fazer uma visita na sua igreja, porque eu vejo a entidade que ele estava falando. A entidade me mostra que você é uma pessoa humilde, que você prega a verdade mesmo do homem de branco, que nem o macumbeiro vai falar o nome de Jesus, a não ser os pais, né, sete saia, porque dentro de centro de macumba você também escuta essas músicas evangélicas que nós vemos aí. Escuta Damares, escuta Lázaro, todos eles escutam esses louvores, que muitos se derivam de louvores, mas eles não escutam aqueles que têm as qualidades de Deus, aqueles que falam a expiação de Deus. Não dá para ouvir. A Bíblia nos diz então que Jairo ficou tão feliz com Jesus, que ele passou a propagar a palavra de Jesus. Ele passou então agora a andar com Jesus. Como vimos hoje, a situação do nosso bispo Ricardo, da Fabiana, um casamento que corre risco, série de problemas, série de motivos, mas eles não conseguem ver, porque temos que ter a visão espiritual, porque temos que analisarmos. Cada vez que subimos um monte, cada vez que nós estamos ali, existe um mal ao nosso derredor para tentar nos destruir a nossa família, a nossa casa. E se nós não vigiarmos, e se nós não buscarmos de verdade, não mudar o nosso intelectual, o nosso coração, somos destruídos. Perdemos tudo. Perdemos casamento, perdemos casa e nos tornamos um ninguém. E Deus, hoje, Ele quer que nós viemos nos arrepender o nosso coração, arrepender a nossa mente, arrepender de tudo que nós fizemos de errado, arrepender da nossa mentira, arrepender da glutonaria, da lascívia, arrepender do nervosismo. Ontem eu estava falando com um traficante desse jeito. Sabe, mesmo que você já matou não sei quantas mil pessoas, mas o dia que você morrer faz falta. O dia que o mendigo morrer faz falta. Não volta, nunca mais nós iremos ver. Nunca mais. Faz falta. Para aqueles que têm coração e sentimento, faz. Mas para aqueles que não conhecem, não temem e não tremem na palavra de Deus, eles não sentem falta. Qualquer um que partir, iremos sentir falta. Como eu sinto falta de Isnaldão, Cristiano Araújo, mas nós não podemos ver eles mais. A Daiane Barbosa, mas Ele nos deu a oportunidade de nós estarmos vivos, porque grandes foram os livramentos que Ele deu para mim e para você, para nós estarmos até aqui hoje, para que eu e você não viemos ficar parados, mas para que eu e você viemos pedir Ele. Se você não sabe pregar, diga para Deus, conta para Deus: Jesus, eu preciso que o Senhor me ensina. Eu preciso que o Senhor me ensine a eu falar, como que eu vou pregar, como que eu vou administrar. Jesus, eu sou tão nervoso, eu sou incrédulo, eu preciso que o Senhor me ensine como a não ser mais assim. Eu preciso que o Senhor tire de mim todo nervoso. Ele vai tirar, porque o Espírito Santo de Deus é que convence eu e você dos erros. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos convence das nossas falhas. O que não pode acontecer é nós continuarmos do mesmo jeito. O que não pode acontecer é nós continuarmos vivendo como se nada estivesse acontecendo.
Nós vemos doenças, enfermidades, atrocidades, situações difíceis, casamentos fracassados, como o da minha tia. Mas eu oro para Deus, toda vez que eu sou no monte, eu oro para Deus. Deus, toca no coração dela, Deus, e faz com que ela venha perdoar Tikal, porque nós sabemos, Deus, que Satanás, ele que é o causador de tudo isso. E aí que Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós viemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Que nós viemos aprender com Ele. Sedes manso, pois eu sou manso. Sedes humildes, pois eu sou humilde. Eu não vim para que vocês viessem me servir, mas eu vim para servir vós. Eu vim para servir. E Ele serviu multidões. E Ele nos serviu. Como eu sempre falo para os irmãos do YouTube, eles não são obrigados a acreditar no que eu estou pregando. Mas no dia do juízo final, eles verão ver a realidade e a verdade do Senhor Jesus. É difícil, mas com Jesus se torna fácil. Nessa noite eu vou estar fazendo oração em nome de Jesus, 8h35, para nós dar término ao nosso culto em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento especial que o Senhor nos colocou aqui, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos abençoar e nos perdoar, Senhor. Ajuda nós, ó meu Deus, ser diferente, meu Pai. Ajuda, meu Deus, nós, Senhor, levar a Tua palavra. Nessa noite, meu Deus, abençoa o casamento, Senhor, da minha tia, Senhor, que estão separados. Deus, que o Senhor possa ir de encontro, tocar no coração dela, perdoar, arrancando toda aquela mágoa, Senhor. Meu Deus, lança por terra em nome de Jesus. Abençoa, Pai, também o casamento da nossa irmã Roda, da nossa irmã Geralda, que se encontra aqui, a nossa irmã Geralda. Que o Senhor venha abençoar essa família que o Senhor, meu Deus, colocou na terra. Abençoa, meu Pai, a nossa irmã Maria Márcia, Senhor, também que se encontra aqui. Meu Deus, que o Senhor possa ter a misericórdia, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar o nosso irmão José Márcio, a esposa dele, Senhor, a filha, Senhor. Deus, nós sabemos, ó meu Pai, que eles pretendem, Senhor, nas discussões se separarem. Mas eu te peço, meu Deus, quebra, meu Pai, todo esse mal. Quebra, Senhor, toda a dureza, Senhor, do coração. Abençoa, meu Pai, a nosso irmão Dão, a nossa irmã Fabrícia, sua irmã da Bispa Fabiana. Deus, que o Senhor possa abençoar aquela criança. Deus, que o Senhor possa fazer conforme está escrito na Tua palavra. Meu Deus, nos ensina a amar mais, Senhor, e odiar menos. Nos ensina, meu Deus, levar a Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, por mais que nós somos falhos, como o Senhor Jesus disse naquela oração, Jesus de Nazaré, toma, Senhor, cada família que nós citamos agora em Tuas mãos. Abençoa, meu Pai, o coração da nossa Bispa Fabiana, que no dia de hoje se encontra muito angustiada, Senhor, muito triste. Não queria, meu Pai, que o casamento viesse ser desse jeito. Não queria, meu Deus, viver tão conturbada, Senhor. Meu Deus, esse conflito espiritual, Senhor. Ah, meu Deus, eu te peço nessa noite. O Senhor tem o poder para mudar a situação. Não foi eu que chamei ela para fazer a Tua obra, mas sim foi o Senhor que a escolheu. Foi o Senhor, meu Deus, que a preparou. Por isso, meu Pai, tome ela em Tuas mãos. Toma, Senhor, essa criança que está vindo aí em Tuas mãos. Dê, meu Pai, um livramento deles, ó Pai. Livra, meu Deus. Estende, meu Deus, as Tuas mãos. Ó, meu Deus, a oração dela, Senhora, pedindo para o Senhor. Muda o meu esposo. Transforma ele. Ah, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Está tão difícil para mim. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor vai estar nos ouvindo agora. Eu sei, meu Pai, que Satanás, ele é covarde. Ele só age nas pessoas que são fracas, que dão lugar para ele poder agir. Mas eu sei que o Senhor é forte. Eu sei que o Senhor Jesus,
é do nosso eterno. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem o poder nessa noite para poder restaurar, se for a sua vontade, se for a sua permissão, mudar essa situação, esse quadro. Meu Deus, tira, Pai, toda a dor de cabeça que é do lado espiritual, que é do lado, Senhor, emocional também, Senhor. Por conta, meu Deus, da opressão, por conta, Senhor, das vezes das palavras, Senhor, que fica gravado no coração. Ah, meu Deus, o Senhor me mostra, Pai das luzes, que esse coração se encontra, meu Deus, muito quebrado, Senhor. Meu Deus, o Senhor me mostra, porque diz a Tua palavra que as coisas reveladas são para nós e as ocultas é para o Senhor. Oh, meu Deus, eu não vou pedir o Senhor para passar uma borracha, que é impossível, mas eu vou pedir o Senhor, meu Deus, dê a ela o dom do perdão, para que ela consiga, meu Deus, perdoar o teu esposo, para que ela consiga, meu Deus, andar mediante a tua palavra. Meu Deus, eu te peço nessa noite, que o Senhor também, ó Deus, venha, meu Pai, quebrar todo o laço do inimigo sobre a vida do bispo, Senhor Ricardo, que o Senhor nessa noite possa, meu Deus, paralisar, que o Senhor nessa noite, Pai das luzes, possa arrancar todo o lado mandão, que nessa noite o Senhor venha, meu Deus, lançar por terra. Ah, Jesus, por mais que nós sabemos, meu Deus, que nós não queríamos essa vida, mas nós sabemos que foi o Senhor que escolheu para nós. E aquilo que o Senhor escolhe para nós, às vezes, meu Deus, é difícil. Te peço também sobre a minha vida, meu Deus. Olhe para mim, meu Deus. Muda, Senhor, meu ser. Meu Deus, tira todo o pecado, Senhor. Tira toda a maldade, se eu tiver no meu coração. Me perdoa, Senhor, pelas vezes eu falar, às vezes sem pensar. Me perdoa, Senhor, às vezes eu brincar, Senhor, no momento que era para mim falar sério. Me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, Senhor. Eu sou errante perante o Senhor. Me perdoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha esposa também, ó meu Deus. Que o Senhor possa livrar ela de todo mal, que ela possa, meu Deus, obedecer mais a Ti, ó Pai, obedecer mais a Tua palavra, que o Senhor arranca toda a preguiça, para que ela possa estudar a Tua palavra, para que ela possa ter interesse por Ti, ó meu Deus, porque eu não posso salvar ela, todo o meu conhecimento não vai servir para ela, mas sim vai servir para mim, Senhor, e eu vou levar para a sepultura. E é por isso, meu Deus, que eu estou te suplicando nessa noite, meu Deus, toma, Senhor, cada irmão, cada membro dessa igreja. Toma nossa irmã Bruna, nosso irmão Samuel. Abençoa a Bruna, a Melissa, meu Pai, que faz parte dessa igreja, que faz parte desse ministério. Abençoa a vida deles nesta noite. Meu Deus, abençoe a Sandra, a irmã Tassiana. Abençoa o nosso irmão Abraão, que estão desviados, estão afastados do teu caminho. Meu Deus, abençoe nossos irmãos romanos da igreja católica, que eles possam, meu Deus, pesquisarem, que eles possam conhecer a verdade, que eles possam ver, ó meu Deus, que não é o pastor que vai salvar, que não é o apóstolo que vai salvar, mas sim o que vai salvar é a tua palavra, é o mandamento que o Senhor deixou para nós. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa libertar os macumbeiros e que o Senhor possa abençoar. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não tenho medo de macumbeiro nem da macumbaria que eles fazem. Que o Senhor me mostre, meu Pai, onde estiver uma macumba feita, para mim poder desmanchar, porque diz a tua palavra que o Senhor nos deixou para nos desfazer as obras de Satanás. O Senhor nos deu a autoridade para isso, porque o Senhor Jesus veio ao mundo para desfazer toda a obra de Satanás. Nessa noite, meu Deus, eu te apresento, Senhor, a minha família. Nessa noite eu te apresento, Senhor, nossa irmã Saraí. Meu Deus, aquela criança ainda recém-nascida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, que ela possa crescer e andar sobre a tua palavra. Abençoe nosso irmão André, Senhor, também. Que o Senhor possa guardar e livrar eles de todo o mal, Senhor. Deus, nessa noite, que o Senhor nos ame, que o Senhor nos leve para nossos lares, protegido pela tua graça, que o Senhor esteja conosco, e sabemos que o Senhor está no meio de nós, sabemos que o Senhor está no nosso coração. Abençoe, meu Pai, a casa da nossa irmã Geralda, nossa irmã Rosa, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor nunca venha deixar faltar o pão, que o Senhor nunca venha deixar faltar, Senhor, o alimento para eles, ó Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Nessa noite vamos dar término ao culto em nome de Jesus. Quarta-feira é a proteção total de Deus, que é o nosso bispo Ricardo Vieira, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que a graça e a doce comunhão do Espírito Santo guardará o nosso coração, o nosso entendimento, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. E onde é que nós vamos achar uma tapinha dessa, cara? Esse daí? Tava ali, tem outra melhor pra fazer? Vai, então. Vai cair, melhor tirar dele. Vamos arrumar outra ali. Tem a limpa da cama. Só tem que fazer Congelada. Ah, é. Fazer nada, velho. Mas a cara desse pega dentro assim. Deixa eu te explicar.